chega agora a informação de que a Deolane vai passar a noite do presídio. A informação é essa que nós estamos recebendo agora, que carece de mais algumas confirmações, de que a influenciadora e advogada, a doutora Deolane, vai passar a noite no presídio, mas não vai dividir cela com outras detentas. Antes de eu ir com a Fábia Raposo, o doutor Guastelli nos explica em que circunstâncias, em que condições isso acontece. Guastelli. Como ela tem curso superior, né, bacharel em Direito e advogada, tem direito a uma cela especial. Então, ela vai ficar em uma cela reservada até a audiência de custódia. E aí, na audiência de custódia, a justiça, né, vai determinar se ela continuará presa ou não, porque é uma prisão preventiva. Como eu disse, há indícios fortes de materialidade e de autoria desse crime da associação criminosa, dela e de mais 19 pessoas. Agora, o senhor tem algum palpite? O senhor acha que ela vai permanecer presa na audiência de custódia ou acha que vai ser solta? Não, eu acredito que continuará presa ainda. A doutora Adélia, que é advogada da Deolane, não vai nem pedir habeas corpus, porque ela tem certeza que a Deolane será solta. Ela julga a decisão de prisão preventiva completamente radical para o caso, né? E também a empresa que está sendo investigada, né, que a Deolane prestava serviço, diz que também não entende o porquê de tantas prisões, uma vez que a empresa, desde o início, se comprometeu a colaborar, a abrir as portas do escritório, a documentação necessária para a polícia tirar todas as dúvidas e verificar se tudo acontece dentro da legalidade. Daqui a pouco, então... Só uma questão, Bati, o que acontece? A audiência de custódia é para verificar a legalidade daquele ato da prisão. Então, o juiz somente vai verificar se houve a prisão, foi correta, foi cumprido os requisitos legais, ele não vai examinar o mérito. Então, por isso que eu digo que muito provavelmente ela continuará presa, porque aí a defesa dela terá que pedir, né, para o juiz do processo que decretou a prisão a revogação dessa medida extrema. Agora, o doutor Guastelli, a Deolane não pode pagar fiança, por exemplo, nesse caso não cabe fiança? Não, não cabe, é inafiançável. Porque é lavagem... Lavagem de dinheiro e há outros crimes, né? Acho que são 5, 6 crimes que estão relacionados aí. A lavagem de dinheiro é inafiançável? Inafiançável. Ou a organização criminosa? Organização criminosa. A lavagem tem fiança? Tem fiança, a organização criminosa não. Certo. Só para vocês entenderem, né? A operação ela acontece contra uma empresa de apostas, de jogos, e a Deolane, ela participaria dessa organização lavando dinheiro. Pelo menos esta é a acusação. A Deolane e a sua defesa negam. Agora, ela era uma prestadora de serviço, ou seja, ela mantinha um contrato com essa empresa onde recebia um ordenado e esse ordenado para fazer um trabalho, né? Na verdade, o contratado não tem poder de polícia. O contratado, ele tem um documento que se estabelece realmente o que ele deve para aquela empresa, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, os direitos da empresa, os deveres da empresa, e ele é remunerado de acordo com aquele trabalho que foi discutido. Agora, existe algo além disso? É o que a Justiça já sabe ou quer esclarecer, Guastelli? Não, é o que a Justiça quer esclarecer. E aí, realmente, como nós não tivemos acesso aos autos do processo principal, então não dá para esclarecer aqui para o público, né, o que realmente foi a polícia conseguiu apurar com relação a essa organização criminosa. E qual a participação da Deolane nessa organização? Ela garante ser inocente, eu repito, mas, na verdade, nem a Deolane tem a impressão e nem os advogados da Deolane ainda sabem todo o teor desse processo. Uma vez que está em sigilo, não é imediatamente que se tem acesso a todos esses autos. E até ler todo o auto demora, né, doutor Guastelli? São muitas páginas, são muitos documentos que mais de um advogado precisará se debruçar para entender o que está se passando. Corretamente. E aí o que acontece? Tem um duplo segredo de justiça. Então, somente a Polícia Civil, o Ministério Público e o Judiciário têm acesso, esse acesso liminar, né, para essa decretação da prisão preventiva desses 19 investigados. E aí a defesa tem que se habilitar, demora alguns dias ainda para ter acesso ao conteúdo. E com certeza, 2 anos de investigação tem muito material, ou seja, muitas folhas nesse processo. Agora, o doutor Guastelli, a Deolane, né, é uma mulher conhecida, é uma mulher que realmente tem um patrimônio muito grande, mas o poder que ela exerce na rede social é uma coisa, assim, extraordinária, né? Uma coisa extraordinária.
A Deolane, quando se encontra comigo, numa festa, por exemplo, e posta, estou aqui com Bate, imediatamente meus stories batem 3 milhões, 3 milhões e meio, porque ela é uma formadora de opinião. Agora, pelo que o senhor leu neste contrato, ela sabia realmente da origem ilícita desse dinheiro? Se é que realmente era ilícito, vamos deixar bem claro que a primeira fase dessa investigação ainda carece de julgamento, ou ela pode, por exemplo, ter sido usada por uma organização criminosa e não sabia que estava sendo usada? Eu só tive acesso ao depoimento dela que ela prestou hoje lá na delegacia de Pernambuco, em Recife, né? Que ela nega qualquer tipo de acusação, que o patrimônio dela, ela diz que é lícito, né? Que ela ganha por volta de R$1,5 milhão por mês, é a renda dela, né? E ela tem algumas empresas de prestação de serviço. Então, esse contrato com essa empresa, vamos dizer, de jogos, eu não tive acesso. Então, não dá para saber o teor, se é lícito ou não, ou se ela foi usada. Mas uma coisa que chama a atenção, e chamou a atenção das autoridades, é esse acúmulo de patrimônio em tão pouco tempo, né? Esse patrimônio vultuoso. Por mais que ela ganhe R$1,5 milhão, como declarou, né, em seu depoimento, né, é humanamente impossível angariar e ter tudo isso daí. Será, doutor? Não. Se os influenciadores, nem influenciadores que conheço, alguns influenciadores aí não conseguem isso daí, então por isso que a polícia, né, pediu e instaurou esse inquérito para apurar. São 2 anos de investigação, não é de agora. Agora ela precisa então provar para conseguir se dissolver, né, sair desse inquérito, ela precisa provar que todo o patrimônio dela construído foi por meio de dinheiro lícito, ou seja, ela declarava o patrimônio para a Receita Federal, Sim. É isso? Exato, não só bastar que ela declarasse esse patrimônio para a Receita Federal, mas como também não fazia parte, ela vai ter que provar, porque é o ônus do Ministério Público da acusação que já tem elementos suficientes, porque senão o Judiciário não teria decretado a prisão preventiva dela, da organização criminosa, da participação nessa organização criminosa. Aí ela vai ter que fazer a defesa e a defesa técnica com advogados, e depois o depoimento pessoal dela nesse processo, e que não fazia parte dessa organização criminosa aí apontada nessa operação de hoje. Ou seja, ela precisa mostrar que durante todo o tempo agiu de boa fé. Se não agiram de boa fé com ela, é uma coisa. Sim. Agora, ela precisa mostrar por meio de documentação, por meio de uma prova técnica, que sempre agiu dentro da legalidade. Exatamente, é por aí. Entendi. Agora, doutor, é o seguinte, né? Tem influenciador que ganha muito, mas muito dinheiro. A internet hoje gira rios de dinheiro. É uma verba publicitária muito grande. Não me impressiona esse ganho da Deolane de R$1,5 milhão. Não me impressiona. O retorno que ela dá para as empresas faz com que ela seja muito bem remunerada. E não só a Deolane. Eu tenho vários amigos que na pandemia se redescobriram na internet, que buscaram na internet uma forma de se comunicar, uma forma de ganhar dinheiro, de monetizar o seu trabalho. E dá muito dinheiro mesmo. Agora, é estranho uma pessoa enriquecer da noite para o dia? É estranho, mas é impossível? Não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Então, ela precisa comprovar. Vamos lembrar, antes de tudo, que nós estamos falando de uma advogada. A advogada, né? Ela sabe a lei, ela sabe todos os atos que ela toma, do menor até o passo maior que ela dá na carreira dela, ela sabe quais são as consequências, quais são as circunstâncias. Será que, sabendo disso, ela tomaria uma medida que pudesse complicá-la lá na frente? Será que ela precisaria... Tá chegando o colchão lá no presídio, é isso? Pode encher a tela, por favor. Será que ela precisaria fazer isso? Eu tenho a impressão que não, mas é a justiça que vai dizer. Fábia Raposo, direto do presídio onde está a Deolane. É você, Fábia. Oi, Bate, estamos aqui, a gente mostra imagens agora ao vivo dois colchões chegando aqui à colônia penal feminina do Recife. Pode ser, né, o indicativo é de que esses 2 colchões sejam justamente para a empresária, a influenciadora, a Deolane Bezerra. A gente vai tentar se aproximar aqui com as imagens, tá, que a gente faz aqui da colônia penal feminina do Recife. Esse carro acabou de chegar com esses 2 colchões aqui à colônia penal feminina. E aí todo mundo acredita, né? A expectativa é de que
esses colchões tenham sido trazidos justamente para as duas. Um ventilador também ali na caixa, Bate, você pode ver aí, a gente observa sendo retirado desse carro, desse táxi que chega aqui, 2 ventiladores e 2 colchões chegando aqui à Colônia Penal Feminina do Recife, tá? Onde a Deolane Bezerra e a mãe vão passar a noite, tá? A gente espera aqui a expectativa do horário da audiência de custódia, né, que ainda não foi divulgado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Nossa produção já perguntou, já fez vários pedidos, mas eles ainda não responderam. Mas elas vão passar a noite aqui na Colônia Penal Feminina do Recife, na zona oeste aqui da capital pernambucana. Travesseiros ali também sendo trazidos, carregados, saindo aqui do táxi. Então foi solicitado esse veículo que trouxe, né, colchões, ventiladores e também travesseiros aqui para a Colônia Penal Feminina. A Deolane Bezerra e a mãe dela, a Solange Bezerra, chegaram aqui por volta das 2 horas da tarde, tá? Aqui a colônia, depois de passarem, né, pelo exame de corpo de delito no IML, no Recife, e foram trazidas para cá imediatamente. Moço, a gente tentei abordar ali o taxista para ver se ele dizia quem fez esse pedido, mas o ponto é que ele deixou aqui, a gente observa a entrega, né, desses materiais, desses itens, dos 2 colchões, dos travesseiros e 2 ventiladores trazidos aqui. A expectativa agora é para o horário dessa audiência de custódia, tá? Elas que estão preventivadas, né, tem um mandado de prisão preventiva contra elas. Essas audiências ocorrem de forma online, aqui mesmo na Colônia Penal Feminina, Bate. Elas não deixam aqui a sede para o fórum, por exemplo, como acontece em casos de flagrante. Como elas têm um mandado de prisão preventiva, elas são trazidas aqui e aqui mesmo, de forma online, elas passam por essa audiência de custódia. Bate. Ah, é online então. Agora, doutor Guastelli, por que nesse caso da Deolane se trata de uma prisão preventiva e não temporária, como costuma ser? É porque a polícia, né, diante da investigação, como eu disse, elementos suficientes, né, da materialidade e da autoria do crime, né, então decretou-se a prisão preventiva. E aí vão ficar presas, né, por isso que eu acredito que amanhã na audiência de custódia não haverá saída de nenhum deles, tá? Tão somente com pedido posterior ao juiz do processo principal. Então ela vai ficar presa preventivamente até a prisão preventiva até o final do processo, né? Até a sentença. E pode ser que no meio do caminho, né, haja interposição de algum habeas corpus, algum outro remédio jurídico que consiga quebrar essa prisão. Mas de antemão, não.